Olá, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula. O nosso conteúdo de hoje se encontra na página 247 e nós vamos falar sobre a polissemia. Vamos conhecer, palavras que tenham aí o sentido polissêmico, o que é a polissemia, como que ela está presente na língua e no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, nós temos uma charge e ele pede que a gente faça a leitura dela e resolva as duas questões propostas que seguem. Então, a charge diz o seguinte: nós temos aqui um policial e dois repórteres. E aí ele está saindo, no caso, a fala aqui do repórter, que diz o seguinte: pode invadir que a gente dá cobertura. E aí nós temos o policial que está ali todo armado. Ao fundo nós percebemos que existe uma favela, existe lá casinhas, construções. Então subentende-se que o policial vai fazer uma operação. Então ele vai entrar nessas residências que estão aqui na parte de trás da imagem. E enquanto ele faz esse procedimento, os repórteres vão fazer a reportagem, obviamente, informar, noticiar o que está acontecendo. Então, a primeira questão pergunta o seguinte: você consegue perceber os dois sentidos que a expressão dar cobertura pode ter nessa charge? Então, primeiro, nós temos o sentido de proteger, que é o sentido referente ao policial, porque quando o policial está no local e diz assim, eu vou dar cobertura, significa que ele vai proteger o outro policial enquanto este adentra na casa, na residência, ou então faz a operação. E já no sentido dos repórteres, dar cobertura é fazer a reportagem, é mostrar todos os detalhes do fato que ocorreu, é noticiar. Então, tem a expressão dar cobertura no sentido de proteção e tem a expressão dar cobertura no sentido de fazer a reportagem em si. Segunda questão: qual dos dois sentidos é mais adequado à compreensão dessa charge? Ou seja, o repórter disse que vai dar a cobertura. Então, qual é a cobertura que ele está se referindo? É a cobertura de proteção ou é a cobertura de fazer a reportagem? Segunda opção, não é isso? Fazer uma reportagem. Então, vejam, a polissemia, gente, nada mais é do que a qualidade que algumas palavras e expressões possuem na língua portuguesa de ter um ou mais sentidos, que foi o que aconteceu aqui com a expressão dar cobertura. Ela tanto serviu para mostrar o repórter no sentido de fazer a reportagem, de noticiar o ocorrido, como para o policial no sentido de dar a proteção. Então, polissemia está voltado para isso, que é o que o livro de vocês vai dizer aqui no texto de apoio da 247. Muitas palavras e expressões da nossa língua possuem mais de um significado. É o que acontece com a expressão dar cobertura, que você viu na charge acima. E essa qualidade nós chamamos de polissemia. Embora em alguns casos a polissemia seja muito forte, o contexto permite a interpretação adequada, considerando sempre o nosso conhecimento de mundo. Então, como que eu vou saber qual o sentido que aquela palavra está exercendo em determinado período? Eu preciso analisar o contexto em que ela está inserida. Pela charge, vocês viram que cada sujeito tinha uma concepção diferente em relação ao termo da cobertura. O jornalista tinha imaginado na cobertura da notícia, de noticiar o fato, de cumprir ali com as informações. Enquanto que o policial pensava na cobertura no sentido de proteção. Então, para cada indivíduo, para cada situação, para cada contexto, a palavra vai ter um significado diferenciado. Então, nós temos aqui, no box da página 247, alguns exemplos de uso da palavra gato. Gato, o substantivo que nós usamos para designar os animais, os felinos. Mas gato pode ser usado em outras situações. E sendo usado em outras situações, gato vai ter outros sentidos. Então vejamos. Primeiro exemplo.
Minha prima acha o namorado dela um gato. Este gato não é o felino, né? Este gato aqui está relacionado à beleza, né? Ao charme. O gato da minha tia sempre dorme no quintal. Aí sim, esse segundo exemplo está voltado para o animal. Terceiro, tive que fazer um gato depois que cortaram a energia lá de casa. Aqui está voltado para as gambiarras, né, que as pessoas costumam fazer para diminuir o uso da energia elétrica ou para diminuir, na verdade, o valor da conta de energia elétrica. Ele sempre tem que passar um gato no jogo dominó. Aqui está fazendo referência a uma trapaça ou uma estratégia. Ou seja, quer dizer que a pessoa sempre tem que enganar ali na hora do jogo, sempre tem que passar uma rasteira. E por fim, aquele atleta é um gato, pois mentiu a idade para competir nas Olimpíadas. Aqui está no sentido de mentir mesmo, de omitir a informação. Então vejam, aqui tem a indicação para vocês que existem mais de 30 usos diferentes somente para a expressão gato, para a palavra gato. Então já dá para a gente entender que polissemia vai depender muito, primeiro, do contexto em que a palavra está inserida e segundo, da nossa interpretação e do nosso conhecimento de mundo também. Próxima página. A essa altura, você deve estar se perguntando por que motivo, então, uma palavra ou expressão é usada para designar situações e objetos tão variados, não é? Por que não damos um nome para cada coisa? Na verdade, o vocabulário da nossa língua se expande em um processo bastante dinâmico e é humanamente impossível deter esse avanço. Então, vocês sabem que a língua falada ela é muito dinâmica, né? E o nosso português, ele tem essa característica de ter palavras e expressões. Na verdade, já comentei isso para vocês em sala, de termos mais objetos, situações e coisas para nomear do que necessariamente palavras, né, criadas para esse objetivo. Então, como esse tópico é pequenininho, nós já vamos responder à atividade. A escrita em questão da 248 a 250. Então, vamos lá. Primeira questão. A palavra bico é bastante polissêmica. Basta observar o seu uso nas frases abaixo. Leia cada uma delas e explique o significado dessa palavra. Então, nós vamos ter que colocar o significado de bico em cada uma das frases que nós iremos analisar a partir de então. Letra A. Você fala muito. Tem que ficar com o bico fechado por 1 minuto. Esse bico aqui está fazendo referência à boca, certo? Então, quando digo fique com o bico fechado, eu estou querendo dizer que você tem que ficar com a boca fechada. Letra B. O bico da galinha é bastante curto. Aí eu estou fazendo referência ao órgão das aves, certo? Que é correspondente, né, digamos assim, à boca das aves. Letra C. Ele faz alguns bicos para completar o salário. Aqui nós estamos fazendo referência àquele trabalho efêmero, passageiro, que a pessoa é empregada para fazer determinada atividade, mas não tem um vínculo, né, com carteira assinada e tudo mais. Então, o bico é um trabalho temporário, certo? Letra D. A toalha de renda tinha uns bicos lindos. Aí eu tô falando sobre a ponta do tecido, né? Se eu estou fazendo referência a uma toalha, então o bico é um acabamento que é feito nos lados, nas laterais, né, do tecido. Letra E. Tenho que fazer a limpeza dos bicos do motor deste carro. Então aí eu estou fazendo referência às peças injetoras de combustível, ok? Que nós também comumente chamamos de bico. Letra F. Ele fez um gol de bico, ou seja, ele chutou com a extremidade do pé, né? Com a parte, né, pontuda, digamos assim, da chuteira. Próxima página, letra G. Ela ficou tão aborrecida que não desfazia o bico por nada. Então, aí o bico que eu estou fazendo referência é a cara feia, né? Quando a pessoa está aborrecida, com raiva. Segunda questão.
Tal como ocorre com o bico, o verbo romper também pode ter vários sentidos. Leia as frases a seguir e esclareça o significado desse verbo em cada uma delas. Aí na letra A, nós temos a frase a corda rompeu. O que significa aqui o verbo romper? Significa partir, ok? Então, nessa frase, quando eu digo a corda rompeu, é o mesmo que dizer que a corda partiu. Letra B, ela rompeu o silêncio. Então, este romper aqui está no sentido de começar a falar. Estavam todos em silêncio e aí essa pessoa resolveu falar. Então, quando eu digo que ela rompeu o silêncio, significa que ela começou a falar. Letra C, o dia rompeu ensolarado. Então, este aqui, verbo romper, está no sentido de amanheceu, né? Iniciou a ensolarado. E letra D, o deputado rompeu com o partido. Significa que o deputado desligou-se do partido. A terceira pede para a gente ler as frases. Nós temos a primeira, ele tinha a voz grave. Segundo, ele tinha um aspecto grave. E terceiro, ele tinha uma doença grave. Em todas essas orações, nós temos aqui destacado a palavra grave, não é isso? Então, letra A. Em qual dessas frases o adjetivo grave poderia ser substituído por carrancudo ou sisudo? Qual dessas opções poderia corresponder a essa adjetivação? Então, a frase 2. Quando diz que ele tinha um aspecto grave, significa que era uma pessoa mal-humorada, sabe? De cara fechada. Então, poderia ser substituído por carrancudo ou sisudo. Letra B. Em qual dessas frases o adjetivo grave indica profundidade, perigo? Qual dessas alternativas? Na frase 3. Quando eu digo que ele tinha uma doença grave, eu estou querendo dizer que ele tinha uma doença perigosa, né, que poderia levar à morte, entre outras situações. Próxima página, quarta questão. Na letra da música Me Deixa, da banda carioca O Rapa, percebemos o uso da polissemia com a intenção de crítica social. Observe estes versos. Eu ia explodir, mas eles não vão ver os meus pedaços por aí. Podem os homens vir que não vão me abalar. Os cães farejam o medo, logo não vão me encontrar. Letra A. Nesses versos, o verbo explodir foi empregado com um sentido metafórico. O que o eu lírico quis dizer? Quando a gente fala no sentido metafórico, quer dizer que nós não estamos levando a palavra ao pé da letra. Não quer dizer que a pessoa vai explodir literalmente, né? Então, aqui o eu lírico quis dizer que ele ia explodir emocionalmente, ou seja, em algum momento ele perderia a cabeça. Letra B. De acordo com o contexto, qual é o sentido do termo os homens? Faça uma pesquisa para entender a origem desse significado. Então, aqui a resposta que o livro nos trouxe é a seguinte. No imaginário popular, o termo funciona como um sinônimo para os policiais, associação originada na expressão homem da lei. Então, nesse sentido, a expressão os homens está fazendo referência aos policiais e tem origem na expressão homem da lei. Letra C. A conjunção logo conecta uma oração à outra. Qual é a relação de sentido que é expressa por ela? Então, quando eu tenho aqui a oração, os cães farejam o medo, logo não vão me encontrar. Então, eu estou trazendo aqui uma ideia de conclusão. Porque se os cães farejam medo e eu não tenho medo, significa que eles não vão me encontrar. Foi isso que o eu lírico quis dizer. Quinta e última questão. Sobre a interpretação do último verso, analise as afirmações a seguir. Primeiro, o eu lírico se mostra amedrontado diante do contexto em que ele vive. Não. Inclusive, no último verso diz que ele não vai ser encontrado. Se os cães farejam medo, então ele não será encontrado. É um demonstrativo de que ele não tem
medo, não é isso? Segundo, a expressão os cães farejam medo tem sentido denotativo. Essa alternativa está incorreta. Quem lembra, o sentido denotativo é o sentido real da palavra, enquanto que o sentido conotativo é o sentido figurado. Então, quando ele diz os cães farejam medo, não significa que o cão tem capacidade de sentir, né? De cheirar o medo das pessoas. Então, não está no sentido denotativo. Não é o sentido real da palavra. Está no sentido conotativo, sentido figurado. Então, está incorreta. A terceira, o eu lírico afirma não sentir medo. Aí sim, essa é a única alternativa correta. Então, vocês vão marcar a letra C. Certo, gente? Então, aqui nós encerramos o capítulo 6. Vocês terão como atividade o encerramento, que vai da página 251 até a 253, ok? Só relembrando, quem está assistindo às aulas presenciais não precisa me mandar as fotos das atividades, porque eu irei corrigir em sala, dando visto no livro de vocês, ok? Então, bons estudos para vocês. A nossa aula de hoje fica por aqui e até a nossa próxima aula.